Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula nós vamos trabalhar a construção de gráficos de uma função afim e de seus casos particulares, a função linear, a função identidade e também da função constante. Então, vem comigo! Bem, pessoal, então para compreendermos o comportamento gráfico de uma função afim, nós vamos utilizar desses exemplos aqui, beleza? Bom, observem aqui, ó, f de x igual a 3x mais 2. Então, esse método que eu vou utilizar é o método mais genérico que existe para a construção de um gráfico de uma função. E pode ser aplicado aí para outros tipos de função, né, para outros tipos de lei de formação. Lembrando que a gente está estudando aqui função afim, mas existem aí funções exponenciais, funções quadráticas, funções logarítmicas, enfim, né, vários outros tipos de função, tá bem? Esse método consiste em você criar uma tabela, né, de valores de x e y, e dos pares ordenados x, y, né? E aí você pode atribuir os valores que você quiser para o x, visto que ele é uma variável livre, né? Uma variável independente, e aí substituir esses valores na lei de formação, né? Para obter os respectivos y, né? E por consequência, os pares ordenados que nós vamos locar ali no plano cartesiano para observar, para construir aí o gráfico dessa função, beleza? Eu tenho o costume, pessoal, de utilizar alguns valores negativos, o número zero e também alguns positivos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 2, tá? Menos 1, 0, 1 e 2, né? E aí a gente vai pegando cada um desses valores aqui, substituindo, né? E calculando aí o valor do correspondente y. Esse processo a gente já trabalhou em algumas situações, em algumas aulas anteriores, né? Eu vou até deixar aqui o card, tá, de uma dessas aulas para vocês estarem assistindo, beleza? E aí obtendo, então, né, como eu disse, os respectivos y. Então, se eu substituir aqui o nosso x por menos 2, vai ficar 3 vezes menos 2, que dá menos 6, certo? Mais 2 eu vou encontrar aí menos 4, tá bem? Agora, se eu substituir o menos 1, né, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, mais 2, menos 1. Mesma coisa com o zero, então 3 vezes 0, 0 mais 2, 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5, tá? E 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Por consequência, pessoal, eu tenho aqui então os pares ordenados, né? Lembrando que recebe esse nome porque tem que manter a ordem x, y, tá bem? Então, primeiro o valor de x, menos 2, e na sequência o y encontrado, menos 4, certo? Depois, menos 1 e menos 1. Depois, 0 e 2, né? 1 e 5, tá bem? E 2 e 8. Muito bem. Com esses pontos, né, com esses pares ordenados encontrados, nós podemos ir num plano cartesiano ortogonal, né, e locar esses pontos. Lembrando que cada par ordenado, né, funciona como uma coordenada de x versus y, tá? Então, por exemplo, ó, o menos 2 e menos 4, eu vou lá no menos 2 em x, tá? E no menos 4 em y. Então, eu tenho esse pontinho aqui, certo? Depois, o menos 1 com menos 1. Então, o menos 1 está aqui, né? E o outro menos 1 aqui. Então, ligando essas duas projeções, eu vou ter esse ponto aqui, tá bem? Depois, o 0 e 2. 0 para x, 2 para y. Está. Depois, 1 e 5. 1 e 5. Mais ou menos aqui, né? Depois, 2 e 8. Ó. Então, 2 e 8 está aqui. Bom, lembrando que eu utilizei apenas alguns valores, por exemplo, menos 2, menos 1. Mas entre esses números existem infinitos outros valores. Por consequência, entre os pontos que têm a coordenada x, menos 2 e menos 1, existem infinitos outros pontos, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que eu posso ligar, né, os pontos que estão aqui, tá bem? Por isso que a gente pode, então, pegar aqui e ligar todos esses pontos, certo? Observando, então, que o gráfico, né, tem o comportamento aí de uma reta, tá bem? Bom,
De uma maneira bem semelhante ao que fizemos, né, vamos trabalhar aqui com a letra B, tá bem? Então, mais uma vez, vou utilizar os números que eu tenho costume, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E de maneira análoga ao que eu fiz antes, eu vou substituindo esses valores, né, no lugar do x. Então, vejamos, ó, menos 2 vezes menos 2, aqui tem jogo de sinais, né? Vai dar mais 4 com 1, 5, tá bem? Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, mais 1, 3, tá? 2 vezes 0 é 0, né? Então, menos 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, menos 1. E menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, menos 3, certo? E aí, muito parecido com o que eu fiz antes, né? Eu vou ter agora os pares ordenados. Então, vamos pôr aqui, ó, menos 2 e 5, tá? Menos 1 e 3, né? 0 e 1, 1 e menos 1, tá? E 2 e menos 3. Joia? Muito bem. Locando esses pontos, então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 e 5, mais ou menos aqui, né? Menos 1 e 3, tá? Então, vamos ver aqui, ó, menos 1 e 3, aqui, tá bem? 0 para x, 1 para y, 0 para x, 1 para y. 1 e menos 1, então, 1 e menos 1, vai estar aqui esse ponto, né? E 2 e menos 3, mais ou menos aqui. E da mesma forma que eu fiz antes, né? Então, eu posso ligar esses pontos, tá? Pelos mesmos motivos já mencionados, né? Então, eu vou ligar esses pontos e observo que o comportamento também é uma reta. Lembrando que você pode passar por eles, tá? O nosso gráfico ele não termina aqui. Na verdade, ele seria aí infinito, né? Nos dois casos, tá bem? Bom, observem que o primeiro gráfico da esquerda para a direita ele está subindo, né? Enquanto que o segundo gráfico está descendo. Então, no primeiro caso, nós dizemos que nós temos um gráfico aí do tipo crescente, tá? Então, esse gráfico aqui ele é crescente, né? Já esse gráfico aqui, como ele está descendo, a gente diz que ele é decrescente. Joia? Muito bem. A definição formal de crescente ou decrescente é que, se à medida que o x cresce, né, e por isso observamos o gráfico da esquerda para a direita, o y também cresce, né? Então, nós temos um gráfico crescente. Já se à medida que o x cresce, o y decresce, então nós temos um gráfico decrescente. A gente pode observar isso aqui na própria tabela que construímos. Ó. À medida que estamos aumentando o valor de x, né, o nosso y também está aumentando, então crescente. Já nesse outro aqui, ó, eu estou aumentando o valor do x e eu observo que o y está diminuindo, então decrescente, tá bem? E nós podemos saber se a função vai ser crescente ou decrescente sem construir o gráfico. Tá? Se fosse apenas esse o objetivo, saber se é crescente ou decrescente, eu posso apenas observar o a, né, da minha função, que é o coeficiente de x. Então, se você não assistiu a nossa aula onde a gente definiu, né, quem é o a, quem é o b, coeficiente b de uma função afim, eu também vou deixar o card aqui em cima para vocês estarem assistindo aí essa aula sobre função afim. Joinha? Bom, se o a, pessoal, ele for maior que zero, ou seja, positivo, como é o nosso caso aqui, ó, 3, né? Então, crescente. Eu já sei que o gráfico vai ser crescente. Já se o meu a for menor que zero, como é o caso que aconteceu aqui, ó, menos 2, então eu já sei que, né, a nossa reta vai ser decrescente. E sim, né, o gráfico de uma função afim sempre é uma reta. Vamos destacar isso aqui, ó, tá? Então, os gráficos de funções afim sempre têm o comportamento de retas, tá bem? Claro, se essas funções estiverem aí atreladas a alguma situação problema, né, onde o x não possa assumir valores, determinados valores, né, como valores decimais com vírgula, né, ou valores negativos, e aí você enxergaria, então, esse comportamento gráfico como apenas um conjunto de pontos alinhados, né, que pertenceriam aí a uma reta, tá bem? Mas apenas, então, esses pontos. Joia? Muito bem, então.
Nós vimos na nossa aula de função afim, que eu já deixei o card aí para vocês, que existem alguns casos particulares de função afim, né? Por exemplo, a função identidade, a função linear, né? E é justamente esses gráficos que nós vamos analisar agora, tá? Então, comecemos aqui pela nossa função identidade, tá? Na função identidade, pessoal, nós sempre temos f de x igual a x, é sempre assim, ou y igual a x, né? Que é absolutamente a mesma coisa, tá bem? Então, o que ocorre, né? Se eu utilizar determinados valores para x aqui, eu vou encontrar como y os mesmos, né? Ó, se eu usar menos 2, ó, quando eu colocar o menos 2 aqui, já é o valor do nosso y, o que reforça ainda mais a ideia do porquê, né, que se chama função identidade. O valor de x sempre é igual ao valor de y. Opa! Igual ao valor de y, tá bem? Desse jeito assim. E aí eu posso escrever os meus pares ordenados, ó, menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 1, né? 0 e 0, 1 e 1, e por último 2 e 2. E na hora que eu for construir o gráfico, então, né, eu vou ter os pontos dessa maneira aqui, ó, certo? Olha só, eu sei que vai ser sempre assim. Inclusive, eu vou ter todos esses pontos aqui, ó. Vamos marcar eles aqui, assim, né? Repare que eu coloquei até alguns pontos que eu nem usei na tabela, né? Menos 4 e menos 4, né? Usei aqui, por exemplo, 4 e 4, mas é que eu já sei que o comportamento vai sempre apresentar, né, o nosso x igual ao nosso y, tá? E ao ligar a esses pontos, né, então eu vou ter aí uma reta que a gente diz que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Por que isso? Um plano cartesiano ortogonal como esse divide o nosso plano em 4 quadrantes, né? Quadrante 1, 2, 3 e 4, sendo então esse o primeiro e esse o terceiro quadrante. E essa reta, ela é a bissetriz desses dois quadrantes, desses quadrantes ditos ímpares. Por quê? Porque como o plano cartesiano é ortogonal, então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? E essa reta vai dividir em dois ângulos de 45 graus. Né? E quando uma reta divide um ângulo ao meio, né, em duas partes congruentes, ou seja, de mesma medida, então a gente diz que essa reta é a bissetriz desse ângulo, tá? Por isso, aqui nós dizemos que ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Muito bem? Bom, do outro lado aqui, nós temos, então, a função linear. Lembrando que a função linear é aquela que tem o b igual a 0, né? E o nosso a diferente de 0, tá bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ao substituir o menos 2, eu vou encontrar 4 positivo, devido ao jogo de sinal, né? Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Tá? E eu vou ter aqui os pontos, né? Os pares ordenados. Ó. Menos 2 e 4. Né? Vou ter o menos 1 e 2. Vou ter aqui 0 e 0. 1 e menos 2, tá bem? E 2 e menos 4. Bom, vamos locar esses pontos aqui, então. Menos 2 e 4, tá aqui em cima o ponto. Ó. Depois, menos 1, né? E 2 vai estar aqui. 0 e 0, né? Depois, 1 e menos 2, vamos marcar ele aqui. E depois, 2 e menos 4, tá bem? E aí, nós podemos ligar esses pontos, tá? Vamos fazer isso, ó. Ligar esses pontos. Muito bem. Uma observação aqui é que uma função linear sempre tem o gráfico, tá? Passando aí na origem. Quer dizer, nós sempre vamos ter o ponto 0 e 0. Tá bem? Então, essa é uma condição aí observada nas funções, né, lineares. Tá? Muito bem, então. Observem aqui que, mais uma vez, tivemos um gráfico crescente. Né? Lembrando que quando não tem número, né, na frente do x, esse número é 1, então, portanto, positivo, né? Então, esse a, coeficiente a é positivo, o que condiz aí, né, com a condição da reta estar crescendo, né, ser crescente, tá? E aqui nós temos o a menos 2, o que condiz com a reta ser decrescente, como vimos, né, anteriormente,
E aí, pessoal? Muito bem, então. Vamos continuar aqui. Bom, existe um outro caso de particular, né, de função afim, que é a nossa função constante, que é quando a é igual a zero, tá bem? Então, ela se torna uma função constante, né? Não temos mais a função polinomial do primeiro grau, né? Como característica aí. Bom, por que função constante, né? Porque se você observar aqui na lei de formação, podemos ver isso, entender isso de duas maneiras, né? Observando a lei de formação, você só tem um número constante. Você não tem uma parcela composta de x, né, com variável, uma parcela variável, tá? Qual a consequência disso para os cálculos, né? Disso para os cálculos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1, menos 2, 0, 1 e 2, aqui eu troquei, né? Tanto faz. Então, não tem onde trocar aqui o x, né, por esses valores, tá? Então, não vai mudar. Então, para menos 1, o resultado vai ser 3, para menos 2 também, para 0 também, para 1 também, para 2 também, né? Então, todos os meus pares ordenados vão ter a mesma coordenada y, né? Que vai ser o 3, ó. Eu não vou ter, né, outro valor aqui para o nosso y. Por isso, função constante. Graficamente, pessoal, a consequência disso para os gráficos, né, é que eu vou ter sempre uma reta paralela ao eixo x, tá? Passando exatamente, né, no valor aqui do f de x, no valor do y, né? Esse aqui é o nosso valor constante de y. Nesse caso, por exemplo, aqui ó, estaria o meu 3, né? Eu tenho uma reta passando por aqui, ó, certo? Paralela ao nosso eixo x, né? Então, se x for igual a menos 1, o y vai ser 3. Se for menos 2, vai ser 3. Se for 0, vai ser 3. Se for o número 1, vai ser 3. Se for o número 2, vai ser 3. E assim por diante, né? Então, nós sempre vamos ter o mesmo valor de y para a nossa função. Tá bem, pessoal? Bom, então é isso, né? Espero que essa aula ajude. Um grande abraço e até uma próxima.